Jonas era um homem de Deus, um profeta escolhido. E quando o céu se abriu com uma ordem direta, ele sabia que era real. A voz era clara, sem margem para dúvidas. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Mas Nínive era inimiga, violenta, pecadora, cruel. Jonas não queria misericórdia para aquele povo. Ele queria justiça, queria juízo, queria que Nínive queimasse. Então, desobedeceu. Desceu à cidade de Jope, encontrou um navio rumo a Tarsis, na direção oposta ao chamado de Deus. Pagou a passagem, desceu ao porão, dormiu. Mas ninguém foge do propósito divino. O mar se revoltou, os ventos rugiram como fera indomada, as ondas se erguiam como muralhas, o navio estava prestes a despedaçar. Marinheiros gritavam, jogavam carga fora, oravam a deuses que não respondiam. E Jonas continuava dormindo. Acordaram-no, suplicaram, clama ao teu Deus, talvez nos salve. Lançaram sortes para descobrir quem causava aquele mal. A sorte caiu sobre Jonas. Ele confessou. Disse que servia ao Deus dos céus, criador do mar e da terra, que estava fugindo de sua presença e que a única solução era lançá-lo ao mar. Eles hesitaram, mas o mar se tornava ainda mais violento e, em desespero, lançaram Jonas às águas profundas. O mar se acalmou, mas para Jonas a queda estava só começando. Enquanto afundava nas trevas do abismo, Deus já havia preparado um grande peixe. Ele foi engolido vivo. Cercado de escuridão, entre algas e silêncio, Jonas afundou na própria consciência. 3 dias e 3 noites em um túmulo aquático, um lugar de arrependimento. Lá do ventre do peixe, Jonas orou. Na minha angústia, clamei, e tu me ouviste. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e eu desci até as raízes dos montes. Mas tu, Senhor, livraste a minha vida da cova. A salvação vem de ti. E o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Coberto de restos do oceano, exausto, transformado, Jonas ouviu novamente a mesma ordem. Levanta-te, vai a Nínive e prega a mensagem que eu te darei. Dessa vez, ele obedeceu. Entrou na cidade, caminhou por dias, proclamou em alta voz: em 40 dias Nínive será destruída. O inesperado aconteceu. O povo creu. Desde o rei até o servo mais simples, todos se vestiram de pano de saco, jejuaram, clamaram, arrependeram-se. Até os animais jejuaram. E Deus viu o arrependimento sincero e decidiu não destruir a cidade. Jonas ficou furioso. Saiu da cidade, sentou-se, esperava a destruição, mas ela não veio. E Deus preparou uma planta que cresceu e deu sombra sobre ele. Jonas se alegrou, mas no dia seguinte, Deus mandou um verme. A planta secou. O sol queimou a cabeça de Jonas e ele se desesperou. Então Deus perguntou: fazes bem em te irares por causa da planta? E Jonas respondeu: sim, faço bem até a morte. E Deus disse: tu tens compaixão de uma planta, que não cultivaste, que nasceu numa noite e pereceu noutra, e eu não haveria de ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e muitos animais? Silêncio. A história termina sem resposta de Jonas, porque a pergunta era para todos nós. A história de Jonas nos ensina que não podemos limitar a misericórdia de Deus ao que achamos justo, que às vezes fugimos não porque temos medo,
mas porque não queremos que Deus salve quem achamos que não merece, que Deus alcança até os piores, e que não há profundidade tão escura, nem mar tão profundo, que impeça Deus de alcançar um coração em fuga. Porque Deus é paciente, misericordioso e sempre dá uma segunda chance.